Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Despertar Diário, e hoje vamos ver esse incrível debate. Fortaleçam o nosso canal deixando o like, comentando, compartilhando e não se esqueça de se inscrever. Bom, agora vamos para o vídeo. Obrigado. E eu vou trabalhar essa pergunta, né? É certo a igreja evangélica se inspirando na igreja católica, ou não sei, realizar esse tipo de festas? Então vou conversar com o pastor Deiró. Pastor Deiró, qual a sua opinião inicial para a gente começar esse tema? A pergunta é, a igreja fazer festa junina? Não, a meu sentir não. Por quê? Todo início de uma prática, de um costume, ele tem na sua base, né, na sua formulação, a razão de ser. E a razão de ser da igreja romana, quando gerou esse tipo de festividade, foi a adaptação cultural das pessoas que estavam sendo evangelizadas para que eles não se assustassem tanto, se distanciando daquilo que eles faziam como práticas dos seus costumes pagãos, especialmente no norte da Europa. Esta é a razão, pano de fundo. Então, se nós observarmos que aquilo que motiva o coração é mais importante do que aquilo que se faz, eles tiveram naquele momento o seu mérito. Porém, Paulo, quando fala a carta aos Coríntios, ele diz que as coisas que a gente faz deve ter uma premissa, que é o cuidado do corpo entre membros. Quando um membro do corpo faz alguma coisa que pode ferir o outro membro, esta prática, ela é um problema. Mais do que um problema, ela é um pecado contra o próprio corpo. Por esta razão, eu entendo que a igreja não deve se envolver fazendo essas práticas. Ok, Bispo G, o senhor pensa igual, pensa diferente? Porque é certo a igreja católica, a igreja evangélica entrar nessa vibe aí de promover festas juninas, né, nesse período? Eu entendo a posição, inclusive, do pastor Deiró, ela é correta no contexto, mas a aplicação eu acho um pouco diferente até para o tempo de hoje, né? Porque nós não estamos falando de algo que não vai edificar. Então a gente, por muito tempo, a igreja, de uma certa forma, ela ficou muito alheia a determinados costumes que as pessoas hoje até não levam nem numa prática religiosa. Tanto que olha, que faz tempo que eu fui jovem. E eu tenho uma origem, né, na igreja romana, vamos dizer assim, né? Fui sempre católico. A gente nem lembrava o tipo de consagração que era feito, nada. Era no colégio, e a gente ia porque era um arraial, era uma festa, era muito engraçado, tinha os brinquedos. Até antes das festas a gente ia atrás de prenda, né? Para poder ajudar a escola, tudo. Os recadinhos para as meninas. Então ela é mais cultural do que propriamente espiritual, apesar que a gente não deve de maneira nenhuma desprezar o espiritual, que a gente sabe que é sempre um contexto por trás que potencializa o mundo espiritual. Mas eu acho que a ausência da igreja em muitos dos aspectos dessa área, por exemplo, né, por muito tempo a gente ouviu falar que o rock and roll era do diabo. E no final o diabo se apropria de alguma coisa, que é um ritmo que levou muita gente à salvação. E até hoje eu ouço rock. O rock gospel, americano, gosto. Né, hoje no Brasil não tem tanta música rock, né? Até a própria moda, vamos dizer, entre aspas, né? Do evangelho hoje é músicas mais assim, Hillsong, coisa mais assim light, né? Mas se não tivesse esse lado, quando eu me converti, eu acho que seria ruim. Porque havia essa discriminação cultural que a igreja ela tem que se apropriar no contexto de levar o evangelho, levar salvação para vidas que ela não alcançaria. Eu acho que até a própria Renascer contribuiu nesse quesito, nessa questão do rock, por exemplo, com bandas, né, da época do Cádiz Barnett, de outros e tal, que vieram chegando meio que a partir da Renascer, né, que se converteram. E nós ouvimos tanto. Eu lembro uma vez que chegaram alguns pastores lá de terno, lá na porta, e falaram, nós vamos fechar isso aqui. E só que a porta que Deus abre, ninguém fecha, né? E graças a Deus houve muita salvação. Aliás, na época, eu não estou falando de algo que eu vivi. Muitos filhos de pastores desviados voltaram para Jesus nesse período, em que havia um preconceito muito grande por parte da igreja em relação à cultura atual,
e que ali nós vemos muitos pastores, filhos de pastores que voltaram, e outros que hoje são pastores, que viram e mexem ao encontro e falam, olha, aceitei Jesus lá na Lins, eles falam na Lins, né? Então, que era um evento assim muito forte, muito sólido. Ou no Copan, né? Então... Copan também, Copan foi um local muito... Pastor Deiró. Bom, eu entendo a forma de pensar do Bispo G, respeito, entendo que todas as formas que nós tivermos condições de aplicar para alcançar pessoas é espetacular, é maravilhoso, deve ser assim. Mas existem algumas preocupações. E eu vou lembrar de umas, por exemplo. No primeiro livro dos Reis, nós temos uma história do envolvimento cultural, e o termo é este mesmo, do envolvimento cultural do povo de Israel, especialmente da parte norte, com a cultura dos povos daquelas terras. Isso ensejou o juízo de Deus. O rei era, acho que Oséias, salvo o melhor juízo. E o juízo de Deus veio com a invasão da Assíria, que levou o povo de Israel embora e trouxe um novo povo para ali, 5 povos, salvo o melhor juízo. E esses povos que vieram começaram a criar a miscigenação cultural. E nessa miscigenação cultural, o povo de Israel começou ao sincretismo religioso, a mistura das coisas sagradas com as coisas profanas, ou das coisas de Deus com outras divindades. E quando isso aconteceu, aquele mundo samaritano se distanciou de Deus. Jesus precisou vir. Quando Jesus veio, lá naquele poço de Jacó, Jesus não veio por causa de uma mulher. Jesus veio por causa de Samaria. E ele veio resgatar Samaria inteira. E para salvar Samaria inteira, ele começou com uma mulher. Resgatar Samaria do quê? Daquele sincretismo, do envolvimento dela com aquelas culturas pagãs. Desta forma, eu entendo que tudo que a gente puder fazer para ganhar pessoas é importante. Porém, a gente deve ter em mente, por exemplo, quando os 70 vieram trazer o relatório para Jesus daquilo que estavam fazendo, amando de Jesus, eles disseram assim: os demônios se nos sujeitam, os doentes são curados, muita gente tem ouvido a gente, o evangelho tem sido disseminado, mas nenhum deles diz, nós nos envolvemos em práticas de festas dessas ou daquelas. O que eles faziam era levar onde estavam, nos lugares onde eles estavam, a mensagem do amor de Deus, que é o evangelho de Jesus Cristo. Desta forma, eu entendo que a igreja trazer para dentro dela, como é a pergunta, trazer para dentro dela essas práticas para a atração de pessoas, a meu sentir, com absoluto respeito, é um erro. Ok. E você, ouvinte do programa, manda teu áudio pra gente. O WhatsApp é 984849988. Antes de passar aqui pro Bispo G, na sua resposta, tem uma pergunta lá no Instagram, no @FM Rádio Musical. E contra mim é mais fácil de eu aumentar um pouquinho, pelo menos. Pelo menos. Mas geralmente não tem acontecido isso comigo, não. Não tem. Bispo G, mas eu reclamo. Eu volto contigo. Então, eu concordo, né, até com o aspecto, até do posicionamento dele, né, parte do pastor Deiró, em relação... Mas o que aconteceu lá era o costume da terra, que não era um costume somente cultural, ele era altamente espiritual. Então a traição todo cultural é espiritual. Não sempre. Eu acho que aqui o cultura hoje, por exemplo, eu vou falar no caso da festa junina, hoje é entre aspas, São João. Ninguém vai para cultuar São João numa festa junina. Todo mundo vai para se divertir, como eu fui quando eu era jovem, assim por diante. E a discriminação, ela leva a uma alienação dos nossos jovens, que de repente às vezes não sabem nem conviver direito com a cultura que existe lá fora. Então veja, quando ele citou o caso dos assírios terem destruído, a origem mesmo é lá em Juízes, quando começou a idolatria. Mica, o ídolo do lar, que vai pegar depois lá em cima, né, a tribo de Dan, vai pegar depois também uma parte de Efraim e vai culminar no culto. É o culto que destruiu as 10 tribos. No lugar das 10 tribos foram colocados estrangeiros.
que até a época de Jesus eles eram discriminados. E eram discriminados pelo fato deles terem uma cultura espiritual diferente de Israel. Eles só seguiam os 5 primeiros livros da Bíblia. Então só a lei era a maneira, era o culto chamado culto samaritano, tanto que eles eram isolados. Então não é o fato, vamos dizer assim, deles terem entrado no costume da terra através da cultura, não, ao contrário. Tanto que a cultura samaritana ela não entrou no povo judeu, tanto que a segregação ela houve. E aí o Senhor Jesus, graças a Deus, ele quebra essa cultura, ele quebra esse preconceito religioso que havia por parte dos judeus em relação aos samaritanos e vai falar com uma mulher. Já quebrou aí a religiosidade do povo, porque os seus discípulos já ficaram preocupados. Opa, como é que Jesus está conversando com uma mulher sozinho a essa hora? E aí já ficaram meio preocupados. Ninguém falou nada, né? Porque também não posso falar nada contra Jesus. Mas aí, o que eles não tinham conseguido pouco antes, porque Jesus e 2 discípulos, né, os filhos do trovão, e a gente acha, né, e vê que os filhos do trovão, a gente de uma certa forma existe no meio evangélico ainda, que é um sentimento meio de punição de quem não concorda. Já queriam mandar cair fogo sobre os samaritanos. Não deixaram Jesus em nós entrar. Jesus, posso mandar cair fogo aí sobre os samaritanos? Não, vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu não vim para isso. E mais para frente Jesus mostra o caminho. E ele entra num caminho cultural, viu? Ele entra num caminho cultural, ele não entra para debater a Bíblia. A mulher queria debater com ele o caminho religioso. Mas ele não responde uma pergunta sequer dela, porque ela quer entrar para um lado religioso, discutir religião, e ele não entra por esse lado. Ele entra no lado do afeto, do sentimento, da verdade do evangelho, da salvação, e aquilo que eles não queriam e não conseguiram os 2 discípulos mandar fogo religiosamente, o Senhor Jesus entra, se alimentam, porque eles saíram para procurar alimento, muito preocupados com o que comer, e Jesus falou, os campos estão brancos, vocês estão aí religiosamente buscando comida, preocupados, eu já estou entrando. Ficou 2 dias comendo junto com os samaritanos. Entre nós, você acha certo Jesus comer com um samaritano que tem uma cultura totalmente diferente? Ele ficou 2 dias lá comendo. Então veja como o sentimento de Jesus, ele não era voltado para uma cultura religiosa. O sentimento de Jesus era de salvar vidas que precisavam. E se a gente não tiver essa visão, muitos desses que vão e de repente até se contaminam com até outras coisas, não só religiosamente, não vão ter um acesso à igreja. A igreja tem que ter um arraial gospel. Nós fazemos. Não fazemos em junho. Até por uma questão mesmo até espiritual de prudência. Mas julho, a gente aproveitando as férias, faz o arraial e traz, não só para nós, e até as pessoas que curiosamente vêm, e lá sempre é pregado o evangelho, levado à salvação. Ok, pastor Deirão. Bom, o problema não começou com Mica. O problema começou lá no livro de Números, capítulo 25, com envolvimento cultural mesmo. Grave. E esse envolvimento cultural grave com a turma dos moabitas é que gerou a trazida da idolatria, culminando, entre outras coisas, com Mica. Agora, de novo, eu respeito o entendimento, vejo que a intenção dos irmãos de buscar almas é nobilíssima, mas nem toda boa intenção traz saúde para aqueles que são mais frágeis. E o grande problema da pergunta é o que isto vai gerar entre os irmãos. Nós estamos falando daqueles que estão lá fora. Que aqueles que estão lá fora é nossa obrigação buscá-los onde quer que eles estejam. Com isso nós concordamos. O meu problema não é com aquela turma que está lá. Meu problema, como disse o apóstolo Paulo, é se a tua sabedoria, e é esta palavra que ele usa em 1 Coríntios 8, se a tua ciência, o seu conhecimento, a tua capacidade de cognição das coisas, a sua capacidade de enxergar a vida espiritual com liberdade, que é o propósito do evangelho, pelo menos o que está em livro de Gálatas, se este envolvimento cultural, se esta sua capacidade cognitiva, se a sua capacidade de discernimento, de liberdade, for causa de tropeço para o seu irmão, essa sua liberdade, essa sua capacidade de ciência, na verdade ela não é uma bênção, ela é um problema. Essa é a palavra do apóstolo Paulo.
Então, por esta razão, quando nós observamos isto, à luz do que Paulo diz no capítulo 8, trazer para dentro da igreja aquilo que vai ferir os irmãos que têm menos ciência do que nós, isto é um problema. Mais do que um problema, é um pecado. Não invalida que nós devemos buscar todas as pessoas, como Paulo foi buscar. Lá entre os altares que tinham lá, ele foi lá. Como Jesus ia nas festas. O problema não é este. O problema é a igreja promover isso, trazer para dentro dela. Este é o problema, no meu sentimento. Eu vou passar para o Bispo G para a gente fechar esse bloco. O pastor Deiró fez menção da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, que é o texto 8-13. voltado, né, para essa questão do paganismo e a igreja e tal, os cristãos e os pagãos, como fica. Eu vou ler o texto e aí eu passo para o Bispo G. Perfeito. Versículo 8 diz assim: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos. Nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa num templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E, por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, o texto aqui o texto é mais amplo, né? Começa no verso 1, vale a pena ler todo ele, mas esse finalzinho aqui deu para entender bem a posição do pastor Deiró com base nesse texto aqui. Bispo G, e com base nesse texto, como que o senhor interpreta, enxerga, como é que é? Eu interpreto bem diferente do que ele colocou. O que ele colocou é correto no aspecto do que a palavra de Deus diz. Aqui diz, primeiro, a mesa em templo de ídolo. Eu, de maneira nenhuma, vou entrar num templo de ídolo e levar a minha igreja ou as pessoas jovens da igreja para isso. Católica, Ao contrário, eu quero que os nossos jovens tenham uma opção santa dentro da nossa igreja, longe, vamos dizer assim, do que diz aqui o templo de ídolo. Esse é o diferencial. Aí fala da consciência fraca. Eu prefiro fortalecer as pessoas da minha igreja com entendimento do que é o sacrificado a ídolo, do que é espiritual, do que é religioso, quanto pode comprometer isso, do que propriamente eu negar a existência de que pode existir uma festa que não é consagrada e não vou participar em templo de ídolos. E aqui é bem claro que isso, ainda que isso aconteça, eu estou aqui preocupado com o meu irmão que tem a consciência fraca. E essa é a preocupação, porque até o fato de fazer, o próprio Paulo fala, comer ou não me importa. Maior é eu, é maior o que está em comigo do que a comida do ídolo. Então não tem esse contexto. Então eu acho que é bem diferente disso. Nós não estamos criando uma estrutura indo lá dentro. Pelo contrário, nós estamos querendo tirar de lá de dentro para ter um local adequado onde nós possamos levar o evangelho. E preparando também os nossos membros para que eles não sejam roubados indo eles por fora, porque tem isso, né? Se não vai, você não prepara, os nossos jovens vão para lá. Nós tivemos agora um arraial que houve aqui de um colégio, que uma pessoa diretora de lá, foram 13 mil pessoas. E eu creio que devia ter bastante evangélico. Bom, eu vou fazer um intervalo.